do curso de Agente de Investigação Confidencial e Reservada do SEDAIC Piauí, Brasil. Novamente estamos aqui para continuar a disciplina Direito Constitucional. Bom, o tema de hoje nós iremos tratar dos poderes do Estado. Esta é a nossa 7ª aula. Em nossa 7ª aula nós vamos falar dos poderes do Estado, que são o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Bom, inicialmente vamos traçar um paralelo ali. O poder do Estado, ou poder soberano, este poder está acima de todos os poderes, todos os demais poderes, seja ele interno ou externos. Assim, a Constituição do Estado exige a existência de uma sociedade permanente em um território determinado e um governo independente. O poder do Estado tem como elementos constitutivos o povo, o território e o próprio poder. A falta de qualquer um desses elementos descaracteriza o Estado perfeitamente organizado. Por ser o conjunto dessas características, desses elementos constitutivos, certo? Que deles vão se tornar o Estado dotado de uma força superior, que chamamos de soberania. O Estado, desde sempre, utilizou seus poderes para restringir a vida do cidadão. Isso não é novidade para ninguém. No entanto, atualmente, certo? Com a ascensão, com o advento da tecnologia, o Estado tem mais condições de rastrear a vida do cidadão e decidir sobre ela. Se não vejamos, o Estado ele tem o poder de decidir se você pode ou não pagar ICMS, IPI, ISS, etc. Vários outros impostos. Como também ele verifica, ele vasculha a tua vida e verifica, certo? Se você pode importar ou deixar de importar ou não importar de outro país sem pagar imposto. O próprio imposto de renda, que é fiscalizado, uma coisa chamada malha fina, que pega o cidadão quando omite qualquer situação, e etc. No tocante ao poder político do Estado, nós podemos dizer que o poder político do Estado, ele pode ser entendido como a capacidade de influenciar as ações dos sujeitos em um contexto social por meio das suas instituições políticas que regulam as relações entre o sujeito e as instituições. Ele tem como importância esse poder político, certo? Como sendo um dos fatores mais importantes em uma sociedade republicana. Pois as pessoas detentoras desse poder, eles criam as leis que regem a sociedade e são responsáveis por representar todo o povo da nação, trabalhando ali para ajudar todos a terem uma vida melhor. E, portanto, podemos dizer que o poder político não é apenas útil, mas mais útil é quem exerce o poder do Estado. No Brasil ali, existe o sistema presidencialista, que é o poder executivo,
que é este poder, ele é exercido pelo presidente da República nas suas atividades. Este poder, esse sistema presidencialista, ele divide-se em 3 partes. A federal, que é exercida pelo presidente do país, a estadual, que é exercida pelos governadores de cada estado, e a municipal, que é exercida pelo prefeito de cada cidade. Bom, falemos agora especificamente do poder legislativo. Tá? O poder legislativo vem do século passado. Ele vem de uma tripartição dos poderes públicos, como sendo uma importância para a preservação do sistema político de um país. O poder legislativo, ele é aquele que tem como função primordial a elaboração e a revisão do conjunto de leis que regem a vida das pessoas e o funcionamento do Estado. Podemos então dizer que este poder legislativo, certo, ele vem a falar de 3 coisas básicas da eficiência legislativa como uma suma importância, da sua funcionalidade e a diferença entre o legislativo federal, estadual e municipal. Essa tripartição dos poderes diz respeito à nossa estrutura, ou seja, a nossa estrutura política dos poderes públicos está baseada na concepção histórica lá do tempo de Montesquieu, em que ele defendia a divisão de 3 poderes em nível de poder, ou seja, ele defendia o poder executivo, ele dividia o poder executivo, o legislativo e o poder judiciário. E que esses 3 poderes eles atuassem de maneiras independentes e harmônicas entre si, devendo se equilibrar e se fiscalizar nos níveis federal, estadual e municipal. No caso do Brasil, desde 1889, a relação desses poderes ocorre dentro do limite da organização política nacional, na qual a forma de governo é a republicana e o sistema, a forma de governo é republicana e o sistema de governo é o presidencialista. O poder legislativo, ele é liderado pelo presidente na esfera federal, pelos governadores em nível estadual e pelos prefeitos a nível municipal. São deles as funções de observar as necessidades da coletividade e atendê-las, as funções e atendê-las conforme a nossa Constituição Federal e demais leis, propondo ali planos e ações, em especial os mais importantes: a educação, a cultura, a saúde, a segurança, a estrutura e programas sociais, a infraestrutura e programas sociais. A tarefa do Poder Judiciário já é diferente, é aplicar a lei, julgando e interpretando fatos, e assim assegurando a aplicação do direito, conforme nossa Constituição.
os órgãos da justiça asseguram os direitos individuais, coletivos e sociais da população. O órgão máximo da justiça no nosso país, no Brasil, é o Supremo Tribunal Federal, que ali ele é composto por 11 ministros nomeados pelo presidente da República. Já no caso do Poder Legislativo, este tem suas várias funções. Elas estão definidas no título 4º, capítulo 1 da Constituição Federal. As principais delas, dessas funções, elas estão ligadas à criação de leis e fiscalização do Executivo. A nível nacional, que é exercida pelo Congresso Nacional, as duas casas legislativas, que é exercida pelos senadores e deputados federais. E a nível estadual, nós temos as Assembleias Legislativas, no qual atuam os deputados estaduais, e a nível municipal, as câmaras municipais, na qual atuam os vereadores. O funcionamento do Poder Legislativo, podemos dizer que cada poder tem suas funções. No caso do Poder Legislativo, ele é constituído por senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. De modo geral, eles são os responsáveis pela elaboração das leis e pela fiscalização dos atos do Poder Executivo. Dito isto, e pela sua estrutura, que é quem faz funcionar esse poder, temos como estrutura principal, temos várias estruturas, ou seja, a presidência, a mesa diretora, o colégio de líderes, as comissões, os blocos parlamentares, os blocos e bancadas parlamentares, o plenário e os gabinetes. É de obrigação de cada cidadão conhecer tais regimentos, tais condições e esse funcionamento, porque agindo assim, com consciência, ele terá condições de votar, certo? Em pessoas que veem que tem condição de lhe representar. Bom, vamos falar agora de cada uma dessa estrutura. Da presidência, a primeira. Com certeza nós já ouvimos falar por aí que é presidente de Câmara, presidente de Senado, presidente da Assembleia, presidente disso, presidente daquilo. Pois é, apesar de serem órgãos legislativos, o Congresso, as Assembleias e as câmaras municipais também contam com a figura de um presidente. Tá? O presidente, ele é eleito entre os membros da Casa Legislativa na qual ele se encontra. Ou seja, apenas os parlamentares eleitos podem votar e ser votados
para este cargo, o cargo de presidente. E o mandato de um presidente de cada casa é de 2 anos, entre uma eleição nacional e outra, que ocorrem 2 eleições internas das casas legislativas. Vale dizer então que o presidente é o segundo na linha de sucessão, ou seja, presidente da Câmara no âmbito federal, ao cargo de chefe do Poder Executivo, caso o prefeito e governador, presidente e seus respectivos vices não possam governar por algum motivo. Então, vale dizer que o presidente é aquele segundo na sucessão de cada poder deste. O presidente da mesa diretora, aliás, o presidente da casa, ele tem determinadas funções, uma das quais é presidir a mesa diretora e as sessões em plenário. As competências administrativas, tais como determinar compra e equipamentos e serviços, organizar agendas, ou seja, definir qual vai ser a pauta da discussão em cada sessão, tá? E falemos agora da mesa diretora, ou seja, cabe à mesa diretora, essas mesas diretoras, certo? Determinadas funções. Nas mesmas eleições de presidente, também é eleito o presidente, e nas casas legislativas também elege o vice-presidente, que vai ser seu substituto imediato, e os secretários, que ao lado do presidente compõem a mesa diretora, certo? Ou seja, a mesa diretora é composta daqueles secretários, certo? Que ali estão ao lado do presidente. Ali é chamada mesa diretora. Assim também como seus respectivos suplentes, caso eles precisem ser substituídos desta mesa diretora, é eleito, ele compõe a mesa e os seus suplentes, tá? As funções de uma mesa diretora, ela pode variar de acordo com os regimentos internos das respectivas casas. Ou seja, cada casa ela tem o seu regimento interno. Agora, podemos falar das competências comuns a todas, que são o quê? Assinar convênios, contratos e prestações de serviços, autorizar licitações, homologar seu resultado e aprovar o calendário de compras, prover os cargos, empregos e funções dos serviços administrativos, bem como conceder licença, aposentadoria, vantagem ou vantagens devidas aos servidores. Também decidir conclusivamente em grau de recurso as matérias referentes ao ordenamento jurídico de pessoal e aos serviços administrativos da casa. Cabe ao colégio de líderes, embora geralmente não aconteça nas câmaras municipais, que possuem pequeno número de eleitos, podemos dizer que em bancadas que é grande, ou seja, em casas maiores, os líderes partidários, eles ganham destaques. A sua função
é importante para mediar debates e negociações e sustentar ali a chamada disciplina partidária, assim como também fazer negociações entre si nos chamados colégios de líderes, que nada mais é que as reuniões entre líderes dos diversos partidos. Cabe às comissões, como nas casas legislativas, elas tratam ali de uma série de temas. É raro que todos os parlamentares, certo, estejam presentes ali na discussão de todos eles ali. Assim, eles se dividem em comissões temáticas para estudar os temas e recolher informações que possam instruir o melhor caminho nos projetos e nas votações. Os membros de uma comissão são indicados por seus respectivos partidos políticos ou blocos parlamentares. E os critérios para a formação das comissões é o da proporcionalidade. Ou seja, cada partido ou bloco ele pode indicar um determinado número de representantes, mas que seja proporcional ao que eles possuem dentro da Casa Legislativa. Não esquecendo que os membros das minorias partidárias, daqueles partidos pequenos, sempre que possível, ele deve estar também ali incluso. E também, cada comissão possui uma presidência, que é também estabelecida internamente. Bom, já se passam de 22 minutos, nós vamos ficar por aqui, certo? Na 8ª aula, próxima aula, nós falaremos de cada tipo de comissão. A comissão, ela existe, ela pode existir na forma permanente, temporária ou mista. Então, como já se passa da hora, nós, na próxima aula, ou seja, na 8ª aula, nós falaremos sobre cada tipo de comissão, permanente, temporária ou mista. Obrigado a todos e que tenham bom proveito desta aula. Peço a todos que não deixem de se inscrever no canal, deixar lá seu like de sim ou não, para mim não importa. O importante é que você diga lá que gostou ou não gostou, para que eu possa melhorar as aulas. Isso só irá ajudar a vocês mesmo. Eu passarei a dissecar mais coisas e transmitir mais coisa para vocês. Tá ok? Portanto, é de suma importância que vocês, certo, se inscrevam e dê aquele likezinho. Obrigado e até a próxima aula.